É uma satisfação. Acabamos de discutir aqui com o Colégio de Líderes acerca da resolução que o Ministério dos Transportes está debatendo a fim de baratear o custo da CNH no Brasil. O Brasil, ao longo do tempo, criou por resolução, que é norma infralegal, ou seja, não é a lei, uma série de obrigações que encarecem a nossa CNH. Eu vim dizer aqui hoje ao Colégio de Líderes que a vontade com essa discussão é restituir aquilo que a lei se propôs a fazer. A lei não impôs obrigatoriedade. Ao contrário, a lei criou um instrutor independente que não pode trabalhar pelas regras infralegais que foram impostas, criando barreiras. Essas barreiras, elas são tantas que o processo é burocrático, caro e muito lento. As pessoas gastam até R$5.000 no Brasil para tirar uma carteira A e B. Levam em média 9 meses para cumprir esse rito. Muita gente desiste. E qual o problema principal que foi relatado aqui hoje ao Colégio de Líderes? Tem 20 milhões de brasileiros dirigindo nas ruas sem carteira pelo processo impeditivo que o país criou. Essas normas infralegais, elas não podem substituir a vontade da lei. Ela pode esclarecer a vontade da lei, ela pode organizar a lei para o cumprimento legal, ela não pode substituir a vontade da lei, não pode criar reserva de mercado, ela não pode estimular a elevação de preço. Então, a reunião houve ampla concordância quanto ao preço muito caro. E há alguma divergência com relação à manutenção de reserva de mercado ou não. Qual é o problema da reserva de mercado? É que, se mantida, ela eleva preço. Então não há como manter reserva de mercado e reduzir preço. São coisas que precisam ser enfrentadas, mas foi excelente o diálogo. Eu queria agradecer ao presidente Hugo Motta pela oportunidade de colocar todas as questões, dizer que a decisão da consulta reforça a vontade da lei, muito importante colocar isso para a imprensa especializada e a imprensa que cobre o Congresso Nacional, reforça a vontade do Código Brasileiro de Trânsito, que estimulou a formação, que estimulou a competição, a fim de que, com competição, a gente tenha concorrência e competição no mercado educacional. Isso garante o quê? Competição e concorrência. Melhor qualidade de serviço e melhor preço. Esse é o ambiente que a gente quer trazer para a CNH, aproximando do que o mundo faz, dando liberdade para o cidadão aprender e liberdade para quem deseja ensinar. Concluo colocando aqui 2 pontos. A gente tem um curso teórico e depois tem a prova teórica. E depois tem as aulas práticas e a prova prática. O governo vai manter as provas, porque cabe ao governo democratizar a maneira de aprender e baratear, e cabe ao governo o dever de aferir se o cidadão aprendeu. É assim que acontece em tudo. Eu citei o exemplo do concurso público que a Câmara vai fazer em breve. A Câmara, nem o governo, está dizendo aonde o cidadão vai estudar. Quem vai dizer quem passou no concurso é o resultado da prova. Da mesma maneira, na prova teórica, para tirar uma CNH. A obrigatoriedade, pessoal, ela desestimula a sociedade de se organizar. Imagina uma mãe, por que ela não ensina placas de trânsito ao filho? Ela já é condutora, mas por que ela não ensina no dia a dia? Porque sabe que depois tem que cumprir um rito obrigatório. Se não tivesse a obrigatoriedade, certamente a mãe cumpriria um papel, a escola um papel melhor, a sociedade cumpriria o seu papel. E a educação é melhor quando a sociedade cumpre o seu papel. Não quando a gente acha que obrigar as pessoas a fazer algum caminho, isso vai melhorar o trânsito. Não vai. O que melhora o trânsito é o direito do cidadão escolher. E hoje, esse modelo burocrático, moroso e barreira elevada colocou 20 milhões de brasileiros para dirigir sem carteira. Então esse é o substrato da reunião. Eu queria me colocar à disposição para eventuais perguntas. E o presidente Hugo Motta sinalizou que vai colocar esse projeto
Na verdade, o governo já tem um projeto ou vai pensar algum projeto que já Não, está? O senhor não precisa, o senhor não precisa, né? Por que o senhor veio aqui? Não, eu vim porque eu sou um democrata por natureza. Eu sou senador da República. Estou até emprestado ao governo do presidente Lula por convite dele ao Ministério dos Transportes. E o que eu estou discutindo é uma resolução que, na prática, ela fazia mais do que a lei disse, contrariamente ao que a lei estabeleceu. E a resolução que vamos fazer, que é uma resolução do CONTRAN, é no sentido de restituir a vontade do legislador que participou do Código Brasileiro de Trânsito. É isso. Então, assim, eu estou vindo aqui porque, na verdade, o que estamos fazendo lá é fortalecer o que o Congresso decidiu. Então, nós vamos continuar conversando, discutindo. Esse é um tema importante para a sociedade brasileira, porque, obviamente, uma carteira nacional de habilitação, ela facilita a inserção no mercado de trabalho. Eu disse aqui, mais cedo, o cidadão que entrega num aplicativo de bicicleta, ele não o faz para não emitir carbono. Ele não entrega de bicicleta porque ele deseja manter fisicamente o seu corpo mais magro. Ele entrega de bicicleta porque muitas vezes ele não tem condição de comprar uma moto, porque ele não tem CNH. Então a gente precisa discutir isso. E as pessoas podem até escolher se quer a sua entrega de bicicleta ou não, quem compra, para não emitir carbono. Mas a gente precisa dar ao trabalhador o direito de ter uma carteira nacional de habilitação sem cobrar até R$5.000 nesse país. Até R$5.000 para tirar uma carteira A e B. Isso significa mais de 3 meses de trabalho para quem ganha salário mínimo. Não dá mais. A gente tem uma das mais caras carteiras nacionais de habilitação do mundo. Por isso esse tema é palpitante, por isso a imprensa se reúne aqui. Eu disse que a nossa consulta pública, ela teve o maior volume de participação desde a Covid, entre todas as consultas. A demanda das autoescolas nesse período caiu. Por quê? O cidadão está esperando o barateamento dos preços. Mesmo vocês, eu vejo que aqui tem muita gente jovem, quem tirou a carteira recentemente, sabe que mesmo para quem trabalha na cobertura do Congresso Nacional, na imprensa, ou como cinegrafista, não é barato pagar 3, 4, 5 mil reais. Mesmo quem trabalha aqui dentro do Congresso Nacional. Você imagina o que significa isso para o cidadão? Ministro, mas só para deixar Como o senhor vai retirar no Estado, ministro? Por resolução, é uma resolução do CONTRAN que não precisa passar aqui pelo Congresso, mas o Congresso poderia eventualmente derrubar essa não pode derrubar norma, por quê? O Congresso tem o direito de derrubar norma quando o Executivo extrapola a vontade da lei. Por isso é que tem o PDL. Nesse caso, nós estamos fazendo uma resolução singela. Foi o termo que eu usei aqui na reunião. Por que ela é singela? Porque ela é diferente das outras. Nós não estamos querendo nos avorar sobre o direito de legislar. Ao contrário, nós estamos devolvendo a vontade do legislador, tirando coisas. A obrigatoriedade não está na lei. Por que ela está na resolução? Porque aí a resolução legislou, mas nós vamos tirar. Então nós não estamos extrapolando as competências do CONTRAN. Se extrapolasse, poderia ter um remédio legislativo. Nós estamos, ao contrário, desburocratizando, tirando regra, que vai melhorar, inclusive reduzir custos para as próprias autoescolas, vai organizar a profissão de instrutor. Deixa eu colocar a questão do instrutor. A lei diz que tem instrutor independente. Pode ter. Código de Trânsito Brasileiro. E depois tem uma lei de 2010 do próprio instrutor. Só que a norma infralegal, a resolução, diz que o instrutor só pode trabalhar onde não tem autoescola. A lei não disse isso. E a outra coisa, que o instrutor tem um limite máximo de pessoas a atender por ano. Por quê? Isso não tem sentido. Veja outra coisa que a obrigatoriedade impõe, mexe. Quando a gente compara preço de exames psicológicos e exames médicos, eu disse na reunião, exames médicos normalmente são mais caros do que exames psicológicos, na média. Como é mais caro uma consulta médica do que uma consulta de dentista.
como é mais caro uma consulta médica do que uma consulta com um nutricionista. É também mais caro a consulta médica do que o psicólogo. Mas o que faz a reserva de mercado com o preço médio da consulta psicológica e o exame de aptidão física? O psicólogo é mais caro do que o médico. Ou seja, há uma distorção de preço sem a concorrência. E isso, no final, quem paga é o cidadão. É isso que nós estamos discutindo. A consulta está aberta até o dia 2. Agora, depois desse prazo, o que os senhores esperam? Já vai ter uma resolução dia 3, dia 4? O governo pode mudar a partir do dia 2, conforme está estabelecido na legislação brasileira e no direito administrativo. Nós estamos dialogando, porque isso é uma coisa tão unânime. Eu acho que aqui, na imprensa, ninguém acha carteira barata. Eu nunca andei num lugar para o sujeito dizer assim, ô Renan, não discuta isso não, porque a carteira nacional de habilitação no Brasil ela é barata. Não, não é barata. Ela é cara. Então, assim, há unanimidade quanto ao mérito, há defesas, há interesses, há lobbies que precisam ser enfrentados para o cidadão vencer. É isso que eu estou defendendo. Para o cidadão comprar uma carteira, o direito, comprar, entre aspas, o direito de dirigir, fazendo as provas, teórica e prática, que é quem vai aferir se ele sabe ou não, tanto o componente teórico quanto prático, mais barato, precisa enfrentar o lobby. E a gente está enfrentando, discutindo com transparência, conversando com todos para dar o direito ao cidadão de baratear a carteira. Sobre o exame toxicológico, vai continuar a obrigatoriedade para a carteira A e B ou vai ser retirado? Foi muito interessante a discussão aí. Recentemente, o Congresso discutiu a CNH social. Qual é o problema da CNH social? É que o governo tem que pagar. E o governo, vocês conhecem bem, não consegue pagar porque tem restrições fiscais claras. Esse é o grande debate do país hoje. Não consegue pagar todos os custos. Mas no dia que o Congresso aprovou a CNH social aqui, aprovou também o exame toxicológico para carteira A e B. Eu, como ministro, defendi com base no custo o veto presidencial, dizendo que não era razoável a gente aumentar o custo para o condutor de veículo no Brasil. Vocês mesmas que estão aqui, os senhores que estão aqui, fazer um exame toxicológico para quem tem carteira A e B, não tem no mundo. O presidente vetou. E eu, na reunião, disse, olha, vamos aproveitar para manter o veto presidencial, porque já que todo mundo aqui é contra a elevação de custo, seria uma boa demonstração manter o veto presidencial para não aumentar custos para os condutores de veículos no Brasil. Então essa foi a grande discussão. Eu queria dizer que nós vamos articular aqui com aqueles que têm o interesse de caminhar nessa direção para a gente construir um caminho que seja o melhor para o Brasil, facilitar a vida do cidadão, desburocratizar, simplificar, dar o direito de escolher como aprender, o direito de escolher como ensinar para aqueles que ensinam, sem reserva de mercado e sem obrigatoriedade. Fazendo isso, o Brasil vai estar se aproximando da maior parte dos países do mundo e barateando a carteira nacional de habilitação para o povo, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço.